O continente africano está prestes a testemunhar um momento histórico no cinema. A estreia do aguardado filme Captain Ibrahim Traoré, The Last African Hero. Uma produção cinematográfica que transcende o entretenimento e mergulha profundamente no coração do atual movimento pan-africanista. Com lançamento marcado para o dia 2 de agosto de 2025 no SG Mall, em Kumasi, Gana, o longa promete não apenas homenagear o atual líder de Burkina Faso, Capitão Ibrahim Traoré, mas também projetar sua imagem como um novo símbolo de resistência e autonomia para uma África livre das amarras coloniais. A direção é assinada por Jackson K. Benton, conhecido por sua ousadia ao abordar temas políticos e sociais espinhosos, e o elenco é composto por figuras de peso, como Adjetey Anang, Sweet Mimi, Abodi, Frank Naro e Liu Win, que também participa da produção e atua no filme. Este não é apenas um projeto artístico, mas um manifesto audiovisual que ilustra a ascensão meteórica de um líder jovem que vem redefinindo os rumos de um continente em busca de soberania e justiça social. O filme narra a trajetória de Ibrahim Traoré desde sua formação como militar patriota até o momento em que assumiu o poder em Burkina Faso por meio de um golpe em 2022. A narrativa enfatiza sua juventude, coragem e firmeza em se posicionar contra a influência histórica da França no país, assim como sua disposição em estabelecer novas alianças estratégicas com potências como a Rússia, algo que tem sido visto com bons olhos por uma nova geração de africanos que anseia por independência real. Traoré é retratado como um líder carismático, íntegro, com um espírito revolucionário e imune à corrupção que historicamente assola muitos governos africanos. A produção cinematográfica busca demonstrar como suas decisões não apenas impactaram seu país, mas reverberaram em toda a região do Sahel e além, inspirando jovens líderes, intelectuais e ativistas de toda a África a se levantar contra a exploração externa, o neocolonialismo e as injustiças sociais que perduram desde a descolonização formal no século XX. É uma obra que combina drama, história, política e emoção, com o objetivo claro de transformar Traoré em um ícone continental de coragem e dignidade africana. A recepção inicial ao projeto foi intensa e dividida. Por se tratar de uma figura ainda em atividade e altamente polarizadora, o roteiro passou por revisões e censuras antes de ser aprovado para exibição. De acordo com os produtores, havia um receio real de que o conteúdo do filme pudesse comprometer as relações diplomáticas entre Gana e Burkina Faso ou mesmo provocar reações internacionais negativas, especialmente de potências ocidentais, desconfortáveis com a popularidade crescente de Traoré. No entanto, após uma análise minuciosa das cenas e diálogos, foi constatado que o longa-metragem não continha ataques diretos a governos estrangeiros, nem promovia discurso de ódio, mas sim uma representação artística e simbólica de uma nova mentalidade africana em gestação. A liberação do filme foi um sinal claro de que existe um apoio tácito entre artistas, cineastas e uma parte relevante do povo ganês em relação à luta travada por Burkina Faso contra o imperialismo econômico e militar ainda presente em muitas partes da África. A escolha de Kumasi como local de estreia também tem um valor simbólico profundo. Capital histórica do antigo Império Ashanti, Kumasi é hoje um dos centros culturais mais vibrantes de Gana e carrega em sua memória coletiva a resistência anticolonial que marcou o século XIX. Ao exibir o filme nessa cidade, os produtores transmitem uma mensagem clara. A luta de Traoré é a continuação de uma longa batalha africana por dignidade, autodeterminação e liberdade. Os idealizadores do filme afirmam que não é apenas uma biografia, mas uma plataforma de mobilização mental e emocional, principalmente entre a juventude africana, que começa a se identificar com líderes que rejeitam a velha ordem mundial e defendem uma África unida, autossuficiente e soberana. Essa visão encontra eco em diversos movimentos juvenis e coletivos de defesa da soberania africana que vem crescendo desde 2022, quando a figura de Traoré começou a ganhar notoriedade em todo o continente. Além disso, a estética do filme foi cuidadosamente pensada para gerar impacto emocional e cultural. Figurinos que remetem à ancestralidade africana se misturam com elementos modernos de resistência, trilha sonora épica, ambientações que contrastam a brutalidade dos campos de batalha com a esperança das ruas vibrantes de Ouagadougou e cenas que mostram a ligação espiritual de Traoré com a terra e o povo. O longa se utiliza também de trechos inspirados em discursos reais proferidos por ele, como o famoso trecho em que afirma que a luta da África não é contra o Ocidente, mas sim contra a dominação, frase que será um dos momentos marcantes da produção.
A direção de fotografia busca reforçar o contraste entre a opressão e a libertação, o medo e a coragem, a submissão histórica e a insurreição contemporânea, criando uma narrativa visual poderosa que emociona e provoca ao mesmo tempo. No cenário geopolítico atual, a figura de Ibrahim Traoré tornou-se um ponto de inflexão para a análise da nova configuração de poder no continente africano. O lançamento de um filme sobre sua vida, ainda durante seu governo, é um indicativo claro de quanto sua figura se tornou central no imaginário pan-africanista. Enquanto muitos líderes esperam décadas ou até mesmo séculos para terem sua trajetória retratada nas telas, Traoré vê sua história ser transformada em arte ainda no calor dos acontecimentos. Isso pode ser interpretado como um reflexo da urgência que os povos africanos sentem em criar e se identificar com novos heróis, novas narrativas e novos símbolos que os representem com autenticidade e orgulho. O filme também marca um momento de afirmação para o cinema africano, que, ao investir em temáticas políticas e históricas contemporâneas, assume um papel de vanguarda na construção do imaginário coletivo das próximas gerações. O impacto cultural e político de Captain Ibrahim Traoré, The Last African Hero, poderá ser comparado, segundo especialistas, a obras que moldaram consciências como Mandela, Long Walk to Freedom, porém com um tom mais urgente, radical e contemporâneo. Traoré é, em muitos aspectos, o reflexo de um novo espírito africano, jovem, revolucionário, descolonizado e conectado com a realidade global sem perder suas raízes. O filme não apenas eterniza sua imagem, mas também lança luz sobre a profunda crise de identidade que muitos países africanos enfrentam, e oferece uma alternativa inspiradora baseada em princípios de coragem, integridade e ação direta. Com o lançamento se aproximando, a expectativa é que a repercussão ultrapasse as fronteiras de Gana e Burkina Faso, alcançando diásporas africanas na Europa, nas Américas e em outras partes do mundo, onde a figura de Traoré já começa a ser vista como símbolo de um novo tempo para a África e para os africanos. O lançamento do filme Captain Ibrahim Traoré, The Last African Hero, não é apenas um evento artístico. É uma afirmação ideológica que está causando um efeito dominó em vários níveis da sociedade africana. Mais do que uma cinebiografia tradicional, a obra representa um grito de independência cultural, um protesto simbólico contra séculos de dominação política e econômica, e, acima de tudo, uma tentativa de forjar uma nova identidade continental centrada em figuras reais e atuais, em oposição aos heróis passados ou figuras mitológicas frequentemente promovidas por sistemas educacionais coloniais. Ao escolher Ibrahim Traoré como personagem central, o cinema ganês e o setor cultural africano em geral estão dizendo que os heróis africanos não precisam mais estar enterrados no passado. Eles estão vivos, respirando, lutando, governando. E talvez o mais importante, estão inspirando milhões de africanos a acreditarem que uma África soberana, forte e unida é não apenas possível, mas inevitável. A exibição antecipada do filme já está sendo usada como ferramenta de mobilização política em diversas universidades de Gana e Burkina Faso, onde movimentos estudantis estão organizando caravanas, debates e círculos de conscientização em torno da figura de Traoré. A juventude africana, especialmente aquela nascida após os anos 2000, tem sede de novos símbolos, novos caminhos, e encontra em Traoré uma espécie de catalisador desse despertar. Diferente de líderes históricos que enfrentaram a dominação colonial com armas rudimentares e discursos éticos baseados em tradições orais, Traoré representa a fusão entre a modernidade e a ancestralidade africana. Ele fala a linguagem da resistência, mas com compreensão geopolítica. Ele age militarmente, mas com forte senso estratégico. Ele se veste como combatente, mas pensa como estadista. O filme retrata essa dualidade de forma visceral, opondo a brutalidade dos combates com cenas de silêncio e reflexão, nas quais o protagonista se conecta com seus ancestrais, com a terra e com o povo, elementos profundamente enraizados na cosmovisão africana. O impacto do filme também já começa a ser sentido na internet, onde trailers, trechos e bastidores estão viralizando em redes sociais como TikTok, Instagram e YouTube, especialmente entre jovens da Nigéria, Senegal, Guiné, Mali, Camarões, Congo e até na diáspora africana espalhada pela França, Brasil, Estados Unidos e Caribe. Hashtags como Traoré the Hero, African Unity Now, Decolonize Africa e Rise of the New Africa estão ganhando força e gerando milhões de visualizações. Influenciadores digitais pan-africanistas estão promovendo o filme como obrigatório para todo jovem africano que deseja compreender o novo capítulo da história que está sendo escrito diante de nossos olhos. Esse fenômeno midiático coloca Traoré no mesmo patamar de visibilidade global que líderes como Thomas Sankara,
Patrice Lumumba e Amílcar Cabral, com a diferença de que ele está no presente, agindo agora, e o povo pode vê-lo, ouvi-lo e interagir com sua política em tempo real. Isso gera uma sensação de pertencimento e protagonismo que raramente foi vivida pelo povo africano em sua própria história narrada por africanos. Outro fator que amplia o impacto da obra é o momento histórico no qual ela é lançada. Burkina Faso, sob a liderança de Traoré, está envolvida em uma reestruturação profunda de suas instituições, buscando desvincular-se completamente de estruturas coloniais como a influência do Franco-CFA, o controle das minas por empresas francesas e a presença de bases militares estrangeiras. O filme contextualiza essas lutas não como episódios isolados, mas como parte de uma guerra longa, onde a cultura, a economia e a espiritualidade africana foram sistematicamente atacadas, marginalizadas e controladas por interesses externos. A narrativa busca resgatar o papel do cinema como arma cultural de descolonização, algo que líderes como Kwame Nkrumah já defendiam nos anos 60. Nesse sentido, o filme torna-se também um manifesto audiovisual que não apenas documenta um homem, mas oferece uma visão alternativa de como a África pode se olhar no espelho e enxergar força, não fraqueza, dignidade, não vergonha, liderança, não submissão. Nos bastidores diplomáticos, o filme já gerou inquietações. Algumas embaixadas ocidentais em Gana monitoraram discretamente o conteúdo da produção, preocupadas com possíveis reações anti-ocidentais geradas pela narrativa. Embora os produtores tenham deixado claro que o objetivo não é atacar nenhuma nação, mas sim enaltecer o espírito africano, é evidente que a própria existência de um filme como este já representa um desafio ao status quo. A retratar a França como uma presença historicamente exploradora e ao mostrar os novos aliados como parceiros estratégicos, a obra contribui para um redesenho mental do mapa de aliados e inimigos no imaginário popular africano. Especialistas afirmam que, se bem-sucedido, o filme poderá inspirar novas obras semelhantes em outros países, fortalecendo um novo cinema africano com identidade própria, valores próprios e uma agenda que coloca o povo africano no centro da narrativa, e não à margem dela como tantas vezes aconteceu no cinema europeu ou americano. Por fim, é importante destacar que o sucesso do filme não está apenas em sua mensagem política ou na figura de Traoré, mas também na sua qualidade cinematográfica. A direção é dinâmica, com planos longos que enfatizam a introspecção do protagonista, intercalados com cenas de ação que retratam embates reais contra grupos armados e traidores internos. Os diálogos são cuidadosamente escritos para refletir não só os dilemas internos de Traoré, mas também os conflitos filosóficos de uma África que quer romper com seu passado sem destruir suas raízes. A trilha sonora mistura ritmos tradicionais com batidas modernas, criando uma fusão sonora que simboliza a própria proposta do filme: unir o antigo e o novo em uma só alma africana. A fotografia aposta em cores quentes, poeira, sangue e suor para transmitir o peso da resistência, mas também abre espaço para a luz, o verde das florestas e o sorriso das crianças, para lembrar que a luta é, acima de tudo, por um futuro de paz e prosperidade. O surgimento do filme Captain Ibrahim Traoré, The Last African Hero, representa uma virada no modo como a África começa a narrar sua própria história com voz ativa, soberana e sem filtros coloniais. Ao trazer para o centro da tela a trajetória de um líder jovem que desafia as estruturas impostas por potências estrangeiras, a produção cinematográfica assume um papel revolucionário dentro do campo cultural e simbólico. Não estamos falando apenas de um longa-metragem qualquer, mas de um grito visual que ecoa em todo o continente e nas diásporas africanas espalhadas pelo mundo. Essa obra carrega em cada frame uma resposta contundente às narrativas eurocêntricas que durante séculos pintaram os líderes africanos como bárbaros, submissas ou incapazes de governar com dignidade e propósito. Traoré surge não como um personagem fictício, mas como o arquétipo vivo de uma geração que diz basta e se recusa a continuar sendo espectadora da sua própria história. É impossível ignorar o simbolismo que envolve essa produção. Quando o cinema, uma das ferramentas mais poderosas de formação de consciência coletiva, se junta ao discurso político e à realidade de um continente em efervescência, o impacto é imediato. O filme, ao retratar cenas reais, discursos marcantes e decisões geopolíticas que colocaram Traoré em rota de colisão com o imperialismo, oferece um espelho onde milhões de africanos se reconhecem. Pela primeira vez em muito tempo, eles não estão sendo representados como vítimas indefesas, mas como agentes ativos da transformação. Isso tem consequências profundas na autoestima coletiva, no orgulho nacional e na construção de uma identidade continental renovada.
O cinema africano, até então marginalizado e limitado a temas secundários ou caricaturais, agora toma o centro do palco com uma proposta de ruptura e renascimento. Além do conteúdo político e social, Captain Ibrahim Traoré, The Last African Hero, também contribui para um debate necessário sobre a importância da arte como instrumento de soberania cultural. Por muito tempo, a produção artística africana foi colonizada não apenas em estética, mas também em narrativa. Filmes africanos tinham que seguir padrões impostos por festivais europeus, agradar jurados ocidentais e caber em moldes pré-estabelecidos de realismo exótico ou sofrimento poético. Este filme, por outro lado, quebra essas amarras. Ele é feito para o povo africano, com linguagem africana, valores africanos e estética africana. Ele não se curva a nenhuma cartilha ocidental de aprovação, e isso, por si só, já é um ato de libertação. Ao colocar a figura de Traoré no centro de um épico cinematográfico, os criadores da obra declaram que os heróis africanos não precisam mais ser validados por Paris, Londres ou Washington. Eles já estão validados pelo solo que pisam e pelo povo que o segue. E para aqueles que ainda se perguntam por que este filme é tão relevante, a resposta está na rua. Jovens de Ouagadougou, Dakar, Nairobi, Joanesburgo, Kinshasa e Luanda assistem ao trailer com os olhos brilhando, compartilham cenas nas redes sociais, comentam os diálogos como se fossem hinos. Eles veem Traoré e dizem: ele é como nós, ele fala por nós. Não se trata mais de ficção, trata-se de um novo capítulo da história africana sendo escrito com câmeras em vez de canhões, com arte em vez de submissão, com identidade em vez de cópia. E esse movimento só está começando. O lançamento do filme pode desencadear uma onda de produções semelhantes, colocando no centro da cultura africana contemporânea nomes como Sankara, Lubumba, Nkrumah, Cabral e muitos outros que precisam ser lembrados não apenas em livros de história, mas na linguagem universal do cinema. Se você quer continuar acompanhando a revolução cultural que está nascendo no coração da África, se quer conhecer os bastidores dessa transformação que une política, arte e identidade, então este é o canal certo. Aqui você vai encontrar análises, histórias ocultas, revelações e conteúdos que os grandes meios de comunicação não mostram. Então, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda a manter viva essa chama de resistência, verdade e esperança africana. Nos vemos no próximo vídeo.